Aqui, ó. Esse daqui, Pilar, só para você ter uma noção do estilo Eu de acho que quando tema. você põe para gravar, eu tenho que autorizar aqui, eu acho. Viu? Não, já tá É sim. gravando. Não, de alguma coisa aqui para mim. Oxe. Ela saiu. Vou dar um pause. Ele pede. Aí, Agora ó, eu viu? voltei. Não, eu falo bem assim, Voltou. ela fala bem assim, ó, recording in progress, tipo, a gravação está em Aí quando ela progresso. fala isso para você, me manda para eu clicar. É? É. Nossa, não sabia não. É a primeira Uhum. pessoa que me fala isso. Aí se eu clicar errado, ele cai. Não tem problema não. Olha aqui. Mas eu Oxe, acho. cadê a imagem que eu tava com ela aqui agora? Peraí. Ah, tem que deixar ela aberta. Não, cadê? Aqui, ó. Ah, ó, a Gabi entrou aí agora, vai entrar aí, vai aparecer aí pra você. A Gabi vai aparecer para você, é massa. Essa é boa. Só para você ver aqui, ó. Ah, é a cara dela, ela não quer mostrar, não, né? Ah, agora mostrou, isso mesmo. Mostrou? Ainda não, ela tá, Ela não tá vendo, eu acho. tá chegando. Deixa eu tirar meu abajur aqui. Olha ela aí. Eu Vocês olhando assim, posso. vocês têm uma Isso afeição. mesmo, agora mostrou a cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Pilar. Ah, é, né? Nada de você. Tamo Tem que. lascada, viu? Eu tava tentando construir um pilar aqui, viu, ô Pilar? Tava tentando construir um pilar na Gabi aqui, ó, Estamos um pilar tentando de construir uma acentuação. ideia, Gabi. Nossa, ele construiu um pilatão assim, tão forte que até minha mãe vai virar aluna dele. Bota fé? Vixe, Maria, vai, Ó, Alessandra, sua mãe estuda para quê? A véia professora. depois de véia virou professora. Gente, eu tenho uma aluna que ela, Minha amiga lá da turma. ó, É. eu tenho uma aluna que ela tem 56 anos, que é a Amália. O nome dela é Amália, né? Nem Amélia, Amália. Ela só que ela estuda pro PJ, né? E tem a outra que é a Simone. A Simone já é mais velha, ela já tem 60. Ela é de Goiânia. A galera tem um pessoal, o pessoal do TJ já costuma ser mais velho, entendeu? Ué, você tá falando aí uma coisa que aconteceu com uma colega de trabalho do meu marido. Disse que ela era manicure e disse que humilharam ela fazendo unha. Ela falou, pois eu não aceito isso para minha vida, não. Ela, depois de 60 anos, ela passa para analista do Ministério Público. Pronto, Tá vendo aí? Tem acabou. idade não, menino. Aí, Tá vendo? Polícia Civil mesmo não tem prazo, então é só Diz Polícia que já vai Militar que tem essa frescura. Só essa Polícia Militar que tem frescura. Só tem que correr, né, Alessandra? É, Eu tem o não. TAF, né? Então aí eu paro. Nem tento. Tem os TAF, né? Tem que passar, tem que fazer barra, flexão. Vamos pro. Ó, a Pilar tá devendo a ida lá no CrossFit até hoje, viu, Pilar? Ó, há tempo, só tô na engorda aqui. Pois é, nós estamos lá, firme e forte. Vamos lá. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, só para você. A gente está falando de redação, viu, Gabi? Só para Opa, você. aula grátis? Ó, Vamos vamos ver. Pode lá. ficar à vontade. Só para confessar, Gabi ontem estava com vergonha por causa da neném dela, da menina dela. Falei, Pilar, essa menina ficar Não. correndo aqui atrás de mim. Eu falei, menina, Alessandro tem um menino. Olha aqui, eu lá, dá um tchauzinho. Não, a mais Olha lá, ó, Nossa, Gabi. ela saiu do. Viu? Caraca, eu Fica não tava. deitada lá, ó. Nossa, a minha pequenininha tá ali. Daqui a pouquinho vocês ouvem os sons é dela. engraçado. O choro. Aí Você tem a fica. Gabi para te ajudar. Aqui não tem Gabi para me ajudar, não. Nem Pilar, né, Pilar? Olha É, lá, também tem esse deitada lá, detalhe. dando tchauzinho. A gente queria ser o Alessandro Ali agora. amarra a minha bichinha tá ali com a mãe dela. Mas eu falo, essa semana a Gabi estava aqui comigo, ela estava sentada ali e a Catarina no colo dela, né? Aí eu mesmo observei, nossa amor, mas é muito mais fácil para o homem do que para a mulher.
Ah, É muito mais fácil, cara. com certeza. A Gabi estava com a Catarina, porque tem vezes que ela não quer, por mais que eu tente ajudar, mas tem vezes que ela quer a mãe, entendeu? Quer a mãe. O pai, ele fica ali meio jogado para o Principalmente escanteio. bebê. Mas, Mas você enfim, viu, né, como é que a Maitê, ela quietou, né? Quando eu falei bem assim, ó, o Alessandro manda corrigir igual seu pai, vai pro canto Ela rapidinho ela ficou quieta, não foi? ficou quietinha. Ó, mas assim, eu tenho um aluno, tinha, né? Que ela agora ela já fez a prova. A Aline, que ela é lá de Salvador. Essa menina eu nunca esqueço dela. Ela assistia a aula com a filha dela no colo. E a filha dela já é Yasmin. Esqueci o nome da filha dela, acho que era Yasmin, uma coisa assim. Ela ficava muito agitada. E assim, mas mesmo assim você via a Aline lá, aquela assim, ô professor, ela me pedia desculpa o tempo inteiro. Eu até ficava sem graça por ela. Ai, Entendeu? Mas gente. por mim não tem problema. O problema é ela lá. Se ela consegue entender, beleza. Mas vamos lá. Aqui, o Pilar e Gabi, meninas, né? A gente tem aqui o tema de redação que foi feito agora foi aplicado pela FGV nesse final de semana, cargo nível médio, entendeu? Que foi cobrada uma dissertação argumentativa. A gente tem um costume de trabalhar dissertação argumentativa, expositivo, porque é estilo CESP, entendeu? Sim. Mas eu e uma pancada de professor aí está especulando que não vai ser Sebrasp. Então, para a gente não ser pego de surpresa, é legal a gente já ir vendo como são as formas de pensamento das outras bancas, qual é a estruturação de uma dissertação argumentativa. Então, a gente pega aqui, ó, a pandemia, ó, é só isso daqui, viu? É diferente mesmo da Sebrasp. A Sebrasp, ela pega ali um texto motivador, né? Ele tem ali uns 3, 4 textos motivadores. A banca que mais se aproxima do estilo de prova do Sebrasp é a FCC, a Fundação Carlos Chagas, que ela tem os textos motivadores também. Só que a forma de escrita é argumentativa. Sebrasp é expositivo. Aí no caso da FGV, a gente tem que criar, por exemplo, aqui, os tópicos de Os tópicos. desenvolvimento. Isso, a Entendi. diferença é todas as outras bancas, Pilar, não é só a FGV, não. Qualquer outra banca que não seja Sebrasp, você tem que montar aqueles argumentos. É o que eu falo. É nesse momento que você pode fugir do tema. Tem que Entendi. tomar muito cuidado. É nesse momento que você pode ser penalizado. Já no Sebrasp, ela já é uma mãe, que ela já te dá ali, ó, os Já te dá tópicos para você certinho, né? Você desenvolver. já. Você não consegue. A probabilidade de você fugir do assunto é muito pouca no Sebrasp, tá? Então, olha só o tema de redação desse domingo, né? A pandemia causou indiretamente uma revolução nos espaços de estudo e no trabalho. Quais foram? A possibilidade de realizar essas duas atividades à distância. Essa experiência provocou duas atitudes opostas: a de quem considera dispensáveis as tarefas presenciais, que no caso até eu me encaixo nisso aqui, e a de quem julga estas tarefas indispensáveis. Ou seja, tem gente que não que despreza mesmo. Hoje em dia, peso 2 vezes, penso 2, 3 vezes antes de ir para uma sala de aula presencial, entendeu? E tem gente que não troca, é irredutível. Eu só assisto aula se for presencial, que no caso é tarefa indispensável. Quando fala de tarefa indispensável, tem que estar na sala de aula, presencial mesmo, olhando ali, sentindo o cheiro do professor, falando que ele tem mau hálito, falando que ele está fedendo, mas ela quer lá, ó, sentir. Beleza, ó. Vendo o trabalho e o estudo à distância como perda de tempo ou de pouca eficiência. Agora, onde é que começa a proposta aqui da redação? Num texto argumentativo, o legal é que ela já fala assim, num texto E já é para argumentativo, você. já para você se ligar que é uma dissertação argumentativa. Redigido em língua culta, você deve expressar suas opiniões. Olha lá, olha, ele está perguntando para você, ó, suas opiniões a respeito das atividades à distância nos espaços referidos. Quais foram os espaços referidos? Estudo e trabalho.
entendeu? Estudo e trabalho. Considerando sobretudo, olha só, veja bem, esse sobretudo aqui, olha essa conjunção aqui, ó. Considerando sobretudo as possibilidades futuras, ou seja, se você deixar de falar sobre possibilidade futura, você vai tomar uma cipuada muito grande. Você não vai receber uma nota boa. Você tem que falar sobre possibilidades futuras. Olhando essa proposta de redação aqui, de cara, já me desenha a redação todinha. Primeiro parágrafo você... de... Hã? Envolvimento. Olha, ó, o primeiro... E aqui, diferente da Banca Sebrasp, você já tem uma... 3. Você já tem uma... como é que fala? Você já tem a necessidade do parágrafo de introdução, viu? Vou fazer... Eu posso desenhar aqui com vocês a ideia de como que se constrói essa redação. Quer construir essa redação aqui? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o... Esse aqui é o computador da Gabi, gente. Cadê o Word? Aqui. O meu fica tudo bonitinho aqui, ó. Ela é toda coisadinha. Ela tem toda uma setorização, dizendo ela. Você olha meu celular, o celular dela... Ai, meu Deus, mulheres. Ainda hoje eu conserto esse meu computador. Cadê aqui? Ó, eu vou compartilhar a minha tela branca com vocês, tá bom? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Dissertação. Opa. Argumentativa. Vou falar brevemente quais são os elementos que precisam. São poucos. A gente tem aqui, ó, introdução. A gente tem desenvolvimento. Desenvolvimento. A gente tem o quê? Conclusão. Tá? Esses aqui, gente, são elementos obrigatórios, tá? Na dissertação argumentativa, porque isso daqui são questões estruturais. Se é estrutural, está dentro da estrutura e é obrigatório ter, entendeu? Então, qual é a diferença básica de uma dissertação argumentativa para uma dissertação expositiva? Na argumentativa, a palavra-chave é convencimento / posicionamento. Posicionamento. Por exemplo, um exemplo básico de posicionamento. Eu sou a favor do governo Bolsonaro. Beleza, eu estou me posicionando. Para mim, na minha concepção, o governo Bolsonaro é melhor do que o governo Lula, porque ele luta contra a corrupção. Estou dando um exemplo aqui, viu, gente? Estou falando que eu sou a favor ou contra. E eu estou me posicionando. Ó. Eu me posicionei, certo? Só que não basta só eu me posicionar. Eu preciso mostrar para você o porquê que esse meu posicionamento está certo. Por isso que a essência da argumentação é convencimento. Você vai convencer o seu interlocutor, no caso, seu examinador, de que você está certo. Ou que a proposta da pessoa lá está errada. Entendeu? Você tem que provar por A mais B que o seu pensamento está certo. O que é o A e o que é o B? São os seus desenvolvimentos. Entendeu? Sua linha de raciocínio. E dentro de uma introdução de uma dissertação argumentativa, o que a gente precisa fazer? Ela é dividida em 3 partes, a introdução. A gente tem uma contextualização. A gente tem uma tese e a gente tem uma Isso aqui é um nome bonito que eu vou escrever, viu, gente? Para dar uma ideia de que o professor é inteligente, então, assim, antecipação. É porque, assim, a gente tem que ter, ó, a gente tem uma lista, né, digamos assim, de palavras e expressões que a gente fala que, assim, para causar uma boa impressão. Nossa, caraca, que homem inteligente! Entendeu? Assim, mas, né, vocês precisam criar isso, gente, também. Todo mundo tem que ter isso daqui, tá?
Pelo menos uma aparência, né? É antecipação argumentativa. O que é antecipação argumentativa? É simplesmente você apresentar. Copiar e colar os tópicos do desenvolvimento. Apresentar de forma breve, deixa eu até colocar isso aqui, né? De forma breve, os dois argumentos. Certo? O desenvolvimento, o que precisa ter? No desenvolvimento precisa ter, ó. Não, aí já não muda muito, viu? Do Sebrasp aqui, ó. A apresentação da ideia do parágrafo. Aqui, ó, o Gabi. Gabi tá aí ainda ou ela saiu? Tá aí, Ah, tá. É que ela tá quietinha. É porque eu sou ouvinte. Ah, tá. A Maitê aí, ó. Maitê! Oi, Maitê, ó. Fica quietinha, senão vai pro canto, hein? Não tá ouvindo, não. Ah, tá. Tem, então, a apresentação da ideia. Por que eu falei Gabi? É porque eu estava falando de acentuação com ela, o Pilar. Então, aqui, ó, essa daqui é um exemplo de paroxítona que tem tirou os acentos. isso, que caiu o acento. Mas por que caiu o acento? Simplesmente porque é um ditongo aberto, ou então um ditongo decrescente. Então, é a mesma coisa, ditongo aberto e ditongo decrescente. Aí, caiu o acento dela. Tá? Mas não deixa de ser paroxítona, tá? Sim, só mudou a regra de acentuação. Uhum. A única coisa que mudou, de acordo com o novo acordo ortográfico, é basicamente a acentuação das oxítonas, certo? Das paroxítonas, aquele acento das vogais idênticas, né? O EE e o OO, não tem mais nenhuma palavra. O uso do hífen, muitas Eu ia falar palavrinhas. isso agora, e do hífen, que junta. Algumas. Aí, Tem aumenta lá o RR, SS. Isso, tem algumas palavras que caíram o hífen e dobraram o R e o S, dobraram. E basicamente só. Entendeu? O trema não existe mais. Né? Eu estava explicando para a Gabi o que era o trema, para que existiu o trema. Você sabe, Pilar, só nível de conhecimento, para que existiu o trema? Vamos ver, Gabi, ó, se ela sabe. Não sei não, eu sei que aquilo era uma besteira. Né? Mas eu acho que era só para dar diferença, né, não? Sei lá. Sim, diferença. Tá certo, mas de quê? Diferença na pronúncia, eu acho. Não é não? Quase, tá quase. Termina. Não sei. Não sei. Na frase, ó, pronuncia essa palavra aqui. É tipo para ficar diferente de linguiça com linguiça, deve ser, né? Ó. Só na pronúncia, eu acho. Gente, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ó. Mas eu acho que é só essa besteira. Mas não. Pronuncia essa palavra. É na pronúncia só. Pronuncia essa palavra aí, ó. Sangue e linguiça. Principalmente para a criança, quando está lendo, né? Ela não vai ter essa ideia de que linguiça é G, gui, gui. Não existe isso. Então, a ideia era só isso daqui, Pilar. Só porque na sílaba, quando não tinha o trema, na sílaba você não falava, você não pronuncia o U. E quando tem o trema, era para indicar que o U era pronunciável, né? Você conseguia ouvir a letra U. Linguiça. Você consegue ouvir, ó, o U, ó, linguiça. E o sangue você não consegue, ó, sangue. Só para isso, é diferencial. É pronúncia, né? Então, vamos lá. Ó. Então, você tem a apresentação da ideia, você tem a fundamentação. Opa. Fundamentação. Se você tiver aqui, ó, exemplo concreto. E você tem a conclusão do parágrafo. Hoje tem um lobo, o Ivano aí. É a Maitê, o Ivano. Olha lá. E a conclusão? Você tem aqui os 5 elementos. Quais são os 5 elementos da conclusão? Primeiro.
retomada. Você tem quem resolve problema. Bicicleta, vai. Você tem o que resolve, né? O que fazer. Você faz como fazer e benefícios. Agora, nessa proposta aqui que a gente viu, já muda um pouquinho essa estrutura aqui dessa conclusão, porque ele está falando, muda pouco, mas não tudo, porque ele está pedindo para você dar uma ideia de quê, ó? Ele falou bem assim, Futuro. considerando, sobretudo, as possibilidades futuras. Futuro, Então, é. primeiro ele falou assim, ó, redige um texto, ó, num texto argumentativo, Mas as redigido... possibilidades futuras, elas entram dentro disso também, Alessandro. Sim, sim, por isso que eu falei E do... Não concluir, muda você vai tudo. concluir. Normalmente, quando você conclui, você vai dar a ideia já para o futuro, não é? Proposta de intervenção, o nome disso. É. É muito parecido com o estilo Enem, entendeu? Que Redigir, você ó, eles só te dão um tema e você se vira. e só se vira. Então, lá, ó, você deve expressar suas opiniões a respeito das atividades à distância nos espaços referidos, considerando, sobretudo, possibilidades futuras. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar para vocês a redação da minha aluna, lógico, que eu não sou bobo, que ela fez essa prova. Lógico que tem algumas correções a serem feitas, né, gente? Aqui, o Gabi, você vai ver agora na prática, viu, Gabi? O tem que ela errou. Eu vou mostrar para vocês aqui agora essa redação feita sob pressão, viu? Como qualquer uma outra pessoa. E vou mostrar os elementos que eu falei para vocês. Tá vendo aí, ó, a caligrafia da Beatriz, isso aqui é a redação da Beatriz. Muito bem feita, ó, a caligrafia dela é impecável. Impecável nem Bonitinho. tanto, né? Mas muito bonita. É muito parecida com a sua, viu, Pilar? Essa daqui, ó. Essa letra aí. Não é nada, é mais bonitinho assim. Ó, então vamos lá. Aqui na introdução, ó, quantas linhas? Essa era uma redação que era para ser feita em 30 linhas, viu? Ela conseguiu fazer em 28. Por que que ela fez em 28? Porque a gente está treinando, ela é minha aluna do TJ também, porque a redação do TJ é para fazer uma dissertação argumentativa só que em 20 linhas. Pior ainda. Caramba! É 20 linhas a redação lá do concurso agora do TJ. É Nossa, tem que sistematizar demais, meu Deus do céu. Eu não dou demais. É muito mais difícil você escrever 20 linhas. Aqui ela escreveu até... Ó, você viu que ela teve dificuldade em escrever as 30, né? Olha lá, ó. Mas eu acho que todo mundo tem, Alessandro. Por causa da sistematização, você tem que resumir do resumo e colocar Demais, só. cara. Aí é o que Nossa, eu sempre falo. O examinador, ele não é um cara, ele é um cara sensato. Ele sabe, o examinador e a banca, eles sabem que não dá para você as se pessoas. aprofundar, não dá para você se aprofundar tanto em apenas 20 linhas, ainda mais falando sobre assuntos complexos. Então, como que eu dividiria? Qual era a lógica de divisão dessa redação aqui? Você falar no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre questões de estudos, no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo de desenvolvimento, questões relativas a trabalho e na conclusão falar sobre questões de futuro. Já estava resolvida essa redação. Olha como é que ela fez. Organizou bonitinho, ó. Primeiro ela foi contextualizar. Ó, a princípio, vírgula, com a pandemia declarada por autoridades competentes, a sociedade foi posta a novos desafios. Esse a novos aqui, essa crase não existe, tá? Primeiro porque aqui primeiro porque está no plural, segundo porque é uma expressão masculina. Então, tá errado. Foi até o primeiro aqui, ó. Não é posta A. São todas esse daqui foram todas as observações que a gente fez aqui da redação dela de erros gramaticais. Ela perdeu aqui ela perdeu exatamente 5,6 pontos só questões gramaticais, viu? Mas porque eu fui muito rigoroso com ela também, né? Mas tem que ser, porque eu quero o melhor, né? Ela nota, né?
Nota, não adianta eu te passar a mão na cabeça e chegar lá na prova, né? Mas beleza, vamos lá. Ó. O que ela fez aqui? Contextualizou. Lá na introdução. Não falei que na introdução você precisa de contextualização? Agora você vem e coloca a tese nesse segundo período aqui, ó. Só que essa tese aqui, ela construiu errado. Vou mostrar para vocês como que se constrói certo, ó. Nesse sentido, vírgula, muitos ramos como segurança, saúde e comércio em geral tiveram que se adaptar com novos recursos tecnológicos. Gramaticalmente está lindo, tá bonitinho, não tem nada de Só que ela errado. falou a mais, Ela falou né? a mais. O que que, ó, eu falei bem assim, mas Beatriz, raciocina só um pouco Nesse comigo. sentido. Ó, Uhum. raciocina só um pouco comigo. O texto motivador, a proposta está falando de educação Trabalho e e trabalho. educação. O que que você colocou segurança, saúde e comércio? O que que tem a ver? Se até tivesse colocado o comércio, ainda até vai, Ainda mas a por conta do segurança e trabalho, saúde, é. entendeu? Aí então, como que a gente arrumaria essa tese dela aqui, ó? Se liga, nesse contexto, vírgula, muitas instituições de ensino e, e empresas, vamos dizer assim, ó, e empresas em geral, tiveram que se adaptar com novos recursos tecnológicos. Acabou. Só mudaria isso daqui, ó. Nesse sentido, vírgula, muitas instituições de ensino, porque se a gente não pode falar só escola, porque instituição de Engloba outras ensino coisas, engloba né? faculdade, engloba Curso. curso técnico, curso profissionalizante, instituição de ensino de modo geral. Então, olha lá, Uhum. ó, nesse sentido, vírgula, muitas instituições de ensino e empresas em geral tiveram que se adaptar com novos recursos tecnológicos. Ponto. Aí a tese estaria perfeita, porque é o seu. Onde que está o seu posicionamento? Não sei se vocês estão conseguindo observar o posicionamento. Tiveram de se adaptar com novos recursos tecnológicos. Esse é o posicionamento dela. Ela está afirmando que essas empresas, né, elas tiveram que se adaptar. Olha, na minha visão, um posicionamento, viu, Gabi, também aí, ó, está caladinha. Um posicionamento quer dizer o que que você acha sobre aquele assunto. É pessoal mesmo, é isso que você está pensando. É pessoal mesmo. O posicionamento é como se fosse opinião, né? Cada um tem o seu, né? Como se fosse nariz, cada um tem o seu, né? Então, assim, o que que você acha sobre esse assunto? É por isso que a argumentação ela é um pouco mais perigosa, digamos assim. Aí a gente vem. Destarte. Destarte quer dizer assim, sendo assim, portanto, é um conectivo de conclusão, né? Destarte, vírgula, é fulcral discutirmos acerca das atividades. Aí agora, ó, aqui também ela cometeu um errozinho de coerência, ó, das atividades quanto à saúde e à educação. É tipo assim, ó, das atividades, é fulcral discutirmos acerca tanto das atividades relativas à educação quanto ao trabalho. Quanto ao trabalho, quer dizer. Porque quando você usa quanto, você tem uma relação, tanto Tanto quanto, quanto. entendeu? É. Você não pode usar de forma isolada o quanto. Então, é tanto quanto, tal qual, entendeu? São as expressões que nasceram uma para a outra, não pode se separar, são indissociáveis. Então, lá, ó, tanto quanto, beleza? Eu, particularmente, não utilizaria. Eu simplesmente colocaria assim, ó, destarte, vírgula, é fulcral discutirmos acerca das atividades Mas, relativas. Alessandro, você consegue ter um raciocínio É mais resumido, clean, é porque mais você já clean. acostumou, É, mas a também gente tem não isso, vem. né? Imagina a mulher fazendo prova. Eu entraria em pânico, acho que até ia faltar até palavra Nada, para mas escrever a redação. É porque, tipo assim, é o resumo do resumo do resumo. é porque vai ter que Já fazer. pensou se encontrar a palavra certa, do jeito certo, para encaixar? É Deve ser difícil. legal, né? Não, mas a gente fica falando assim porque a gente não está na pressão lá, né? Mas olha só, mas a gente vai falando para clarear. Mas o tanto quanto não seria só questão de redação, é questão mesmo de gramática mesmo.
É questão de vida, né? É questão da vida aí, você não... Isso aí, essa falha... Foi falha mesmo. Mas assim, a Beatriz, você não tem noção do salto quântico que foi essa redação dela aqui. A gente começou no finalzinho de dezembro, literalmente, no finalzinho de dezembro, para cá. Ela já, nossa, você vê as redações que ela fazia, dava dó da bichinha. Agora, essa redação aqui tá uma redação digna de Evoluiu. louvor, Graças a Deus, Jesus, que a tá? gente evolui, né, Gabi? Evolui, evolui. Eu vou mostrar ainda uma redação dela para vocês verem a Não sei, diferença, não gostei nada ainda. Tô né? correndo Vai, você ainda. vai também. Você Vamos, vai vamos também. nessa, não. Então, olha aí, ó. Destarte, vírgula, é fulcral. Aí outra coisa que eu observei. Não é que esteja totalmente condenável, mas é interessante você não utilizar a primeira pessoa do plural, tá? Então, ó, destarte, vírgula, é fulcral discutir acerca das atividades relativas à educação e trabalho. Pronto, fechamos a introdução. Você tem a contextualização, a tese e aquela palavra bonita que eu falei, né? A expressão bonita, ó, antecipação argumentativa. Ó. Ela já falou. O que é antecipação argumentativa? Na cabeça de quem está lendo, não pode ter dúvida nenhuma a respeito do que você vai falar lá na frente. Eu pergunto para você, ó, olhando a linha 5, olhando a linha de número 5, sobre o que essa menina vai falar? Ela vai falar sobre educação e trabalho, né? Ó, no primeiro parágrafo, ó. Tá, mas deixa eu te perguntar. O que ela colocou aqui embaixo, no caso, era para ela ter colocado em cima, no meio, certo? No desenvolvimento aqui. Nesse sentido, tananã, como trabalho, lembra? Que a gente falou. Se ela tivesse colocado isso no meio, como é que ficaria o final? Desta arte, ela repetiria Como você fala aqui, o tema? isso? É porque é o seguinte, o que você está falando, Pilar, por conta do SESC, né? Lá na pegada do Sebrasp, aqui você colocaria o tema, né, da redação em si, nesse segundo, né? Ó, nesse Não, sentido. não, Alessandra, aqui mesmo, por exemplo, ó, nesse Ah, sentido, ela não colocou nesse sentido, muito aí, como segurança, saúde e comércio. No caso, ela teria que tirar segurança, saúde. Aí ela teria que colocar instituições de educação, não é? instituições de ensino. Tá, instituições de ensino e E comércio, sei lá, seja lá o não, que e for. empresas em geral. Tá. Aí, no caso, aqui já falaria sobre educação e trabalho, e ela repetiria aqui, ficaria desse mesmo jeito? Sim, porque é o seguinte, ó, em cima, não foi tá parecendo uma repetição, mas não é, ó. Eu falei instituição de ensino, e aqui embaixo eu estou falando Entendi, educação. Lá em entendi, cima eu falei sobre empresas em geral, e aqui eu estou falando trabalho. Então não estou entendi, repetindo, entendi. Tá. entendeu? Essa é a ideia. Uhum, Então, aqui embaixo, ó. Entendeu mesmo? uhum, Então, vamos entendi. lá. Em primeiro plano, vírgula, a tentativa de um aluno estudar de forma remota não trará muitos benefícios, visto que a aprendizagem do mesmo ficará comprometida. Beleza. Aqui nesse período, ela fez certo, só que ela cometeu dois erros. Ó, lembra que eu falei lá naquela tela de Word que no primeiro período do parágrafo de desenvolvimento a gente tem que fazer o quê? A gente tem que apresentar o assunto do parágrafo, certo? É uma carta de apresentação. O que que ela errou aqui? Quais foram os dois erros? Vamos ver se vocês estão com os olhos clínicos. Tem um erro aí que muita gente comete e pensa que está arrasando. Que é de crase? Não. Ó, deixa eu adiantar. É do A gente tem, argumento. né, mais ou menos, vamos no rumo, Hum, ó. A gente, lá na proposta de redação, ela tem que, você falou, a proposta falou bem assim, ó, a pandemia trouxe, ela está falando de passado, entendeu?
A pandemia Uhum. trouxe isso, isso e isso. E aqui, ó, ela utilizou o tempo do futuro, ó. Em Entendi, primeiro plano, entendi. a tentativa de um aluno estudar de forma remota não trouxe muitos benefícios, entendeu? Porque ela tem Entendi. que mostrar uma constatação. Como que ela Agora, vai né? constatar algo que é no futuro? Ela é mãe de nada? É no momento vivido, né? Ou, né, já passou, no momento que passou, entendeu? Uhum. O futuro é para usar lá embaixo, na No final. conclusão, entendeu? Então, aqui, ó, de forma remota, Próximo. não trouxe muitos benefícios, visto que a aprendizagem do mesmo, olha só, de hoje em diante, nunca mais na vida de vocês utilizem essa expressão mesmo para dar uma ideia de substituição. Aqui, ó, ela quis dizer de aluno, né? Ela está substituindo a palavra aluno por mesmo. É aquela ideia de Uhum. elevador? Tem aquelas frases de elevador assim, ó. Sim. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no local, não é? Uhum. Esse o mesmo o uso desse mesmo é equivocado. Ele não pode ser utilizado para substituir um Não, substantivo ou um pronome, digamos assim, né? ele não retoma, né? Não retoma, não retoma, viu? É a mesma coisa. Então, qual que eu posso utilizar aí para substituir o mesmo? Eu substituo por ele, ó. Imagine esse exemplo aqui, ó. A Gabriela Rocha, foi ao supermercado. Ponto. A mesma comprou alface e tomate. Esse a mesma eu substituía pelo quê? Ó, a Gabriela Rocha foi ao supermercado ontem. Ponto. Ela comprou alface e tomate. Só que, nesse caso aqui, eu não vou substituir por ela, eu vou substituir dele, né? Ó, visto que a aprendizagem dele, né, ó, ficou comprometida. Mais uma vez o tempo verbal aqui, ó. Ficou comprometida. Aí acabou. Ou sua também, visto que sua aprendizagem ficará comprometida. Ou se ela quisesse, Não, não, ficou, tem que falar no passado. ficou, né? Uhum. Né? Tem que ser no passado. Porque é o seguinte, é questão de paralelismo, né? Aqui, ó, se você está falando no passado aqui, você está dentro do mesmo período. Não é Uhum. recomendado você trocar de tempo verbal. Ó. Uhum. Se você começou no passado, fique no passado. Tá, ó. Aí, como é que seria a correção? Ó? Em primeiro plano, a tentativa de um aluno estudar de forma remota não trouxe muitos benefícios, visto que a aprendizagem dele ficou comprometida. Ponto. Uhum. Então, beleza. Ó. Aqui, ó, lembra que o enunciado, na proposta de redação, a proposta está pedindo a opinião dela. Na opinião dela, ficou comprometida a aprendizado. Tá? Aí agora, ó, nessa perspectiva, vírgula, vale entender que nem todos os alunos possuem acesso a algum tipo de recurso tecnológico. Redondinho, está fundamentando. O que é fundamentar, Gabi e Pilar? É explicar o porquê que isso daqui que ela escreveu anteriormente, ó, esse assunto, é um problema, digamos assim, né? Por que que isso daqui é importante? Quem é que resolve? Como é que as justificativas para isso aqui acontecer, ó. A linha 6, a linha 7, a linha 8 foi explicada na linha 9, na linha um pouquinho na linha 8 ainda, né? Na linha 9 e na linha 10. E ela ainda Uhum. continua a explicação, ó. Ademais, vírgula, aqueles que têm, aqui é onde é aquele acento, viu, Gabi, que a gente estava falando? Daqueles. Aqueles que Uhum. têm, tinha que estar acentuado, ó. Diferencial, Aqueles, né? ó, é o acento diferencial. Aqueles que têm acesso, não utiliza essa vírgula aqui, porque eu estou separando o verbo do complemento, né? Ó, ademais, vírgula. O que significa ademais, Gabi? Eu acho que a Pilar já sabe, mas o que significa o ademais? É tipo assim, ó, continuando, entendeu? Ó, continuando, por que que ela fez isso?
Eu acredito que ela deve ter lembrado do que eu falei. Não é interessante você fazer um período grande, um período maior do que 3 linhas. Não é interessante. Não ficou bem organizadinho aqui, ó? Nessa perspectiva, vale entender que nem todos os alunos possuem acesso a algum tipo de recurso tecnológico. Não ficou bem bonitinho? Bem arrumadinho? Não teve Certinho. nenhum, não teve nenhum erro aqui, ó. Tá tudo bonitinho. Tem nada para ser arrumado. Aí agora, ó, continuando, né, ó, ademais, aqueles que têm acesso, colocaríamos o acento e tiraria essa vírgula, não tem acesso, não vai, ó, no caso aqui, ó, não é que não vai, não Não vão, vão, né? não vão aprender de De forma forma mais eficiente, como em uma aula presencial, onde terá profissionais da educação para auxiliá-los. O único verbo aqui, ó, nesse período todinho aqui que ela fez, ó, do ademais até o lo, o único verbo que ficaria no plural, no singular, é o terá, porque está combinando com sala de aula. O restante tudo seria no plural. Então, olha só, em 3 linhas, ela cometeu quase uns 4 erros aqui, ó. Na banca Sebrasp, agora veja bem, qual é a diferença da banca Sebrasp para as outras bancas? A banca Sebrasp, ela pesa menos, ela não está muito interessada na sua gramática. O CESP, ele não está muito interessado na sua gramática. Não que ele não vá penalizar, mas ele Ele vem não mais está... com argumentos, né? Ele te avalia pelo seu conhecimento sobre o assunto. É isso, o que pesa mais, digamos assim, né? Ó, de 0 a 10, ele te dá 8 em conteúdo e 2 em questão gramatical. Agora, nas outras bancas, não. Por exemplo, ó, no TJ, sabe quanto é que vale cada erro de gramática? Essa prova do TJ? Cada erro é penalizado 0,4. Caramba! 0,4. Erro de Caraca, isso é gramática. muita coisa. É muita coisa, eu tô te falando, ó, eu fazendo as contas aqui, Poxa, é prova rapidinho. Você pode ter um belo argumento. Se por você isso, errar as palavras, tá lascado. tá? Ó, por isso que eu falei que aí fazendo as somatórias dessa redação todinha, ela perdeu 5,6. Só de questão gramatical. 5,6. Mas vamos lá, ó. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Mas ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Excelente. São erros, igual eu falei para ela e falo aqui para você e para a Gabi, são erros evitáveis na próxima vez. Por quê? Aqui estava na pressão. Agora, ela tem que cometer erros? Tem, mas erros novos, não os mesmos. Uhum. Entendeu? Então, aqui, ó, ela fez certinho. Ela apresentou, ó. Ademais, aqueles que têm acesso não vão aprender de forma mais eficiente, como em uma aula presencial, onde terão profissionais da educação para auxiliá-los. Tá? E também, gente, ó, um erro bobinho que passou ileso aqui, ó, que O ponto? parece o ponto final. Ponto final também é Só ponto. faltou o pontinho, também vi. Faltou o ponto. Cadê ele? Cadê o ponto? O que ele fez? Né? Aí agora, ó. Entretanto, o trabalho remoto tem seus benefícios. Mais uma vez, Gabi, ó, o tem aqui, ó, não deveria ter acento. Por quê? É singular. Tá combinando com o trabalho. Mas qual foi o pensamento dela e o pensamento de uma porrada de aluno que me fala a mesma coisa, cara? Eles Que é o contrário. que é o contrário, que esse tem está Todo mundo erra combinando com por achar que é benefício. o contrário. Não, ela estava... Entendi. Tá com o tem com benefícios e não tem Isso. como trabalho, entendi. Entendeu? Ela estava Entendi. pensando para frente. É porque o Muita tem, gente... ele volta, né? É muito raro, cara. Ó, o pessoal, quase todo mundo tem esse mesmo pensamento. Eu tô chegando a essa conclusão, cara, que não sei, não sei, como eu sou professor, não posso falar isso, mas eu não consigo entender dessa forma, não consigo ver dessa forma aí.
Eu deixaria até sem o acento em qualquer hipótese, mas acentuar por conta do coisa da frente, não consigo entender. Entendeu? Porque normalmente o sujeito vem antes, né, do verbo tem. Entendeu? Então, olha lá. Entretanto, o trabalho remoto tem seus benefícios em prol da empresa quanto do profissional. Ó, tá vendo que ela utilizou o quanto de O novo? quanto de novo. Sem nexo, sem nexo. Por quê, ó? Ela queria falar bem assim, ó. Entretanto, o trabalho remoto tem seus benefícios em prol tanto da empresa quanto do profissional. Ela tinha que colocar aqui, ó, depois do da, tinha que colocar o quanto, ou o tanto. E aqui, aí a estrutura seguiria a mesma. Não, mas é quanto para o profissional, né? Isso, quanto para o profissional, isso mesmo. Boa pegar. Aí, assim, ó, essa questão do e do para é questão de regência. Por que regência? Porque ela trocou, ela errou a preposição. Ao invés da preposição para, ela colocou a preposição do. Então, isso é erro de regência. Tá? Por que regência? Por que erro de regência? Porque os verbos, nesse caso aqui, tanto têm seus benefícios em prol da empresa quanto por conta do benefício aqui, ó. Esse tanto quanto está se referindo a benefício, certo? Benefícios é um substantivo. Concorda comigo? Uhum. Benefício. E esse substantivo está pedindo uma preposição para benefícios para apilar. Né? Quais são os benefícios para apilar? Quais são os benefícios para a Gabriela? Ah, são esses e esses. Então, aqui a gente está diante de uma regência nominal. O nome, que é... Quais são os nomes, digamos assim, ó, na gramática? O que a gente tem para falar de nome? Eu falo sempre o asa. O que é o asa? Adjetivo, substantivo e advérbio. Entendeu? Ó, asa, adjetivo, substantivo, advérbio. Representa o grupo dos nomes. Então, quando você tem aquela ideia de concordância verbal, é concordância do verbo com o substantivo. Entendeu? Agora, a concordância nominal é a concordância dos nomes com os seus complementos. Entendeu? Quais são os nomes quando a gente fala de gramática? O asa. Adjetivo, advérbio. Adjetivo, advérbio, tanto faz, né? É o adjetivo. É isso mesmo, o asa não é adjunto, não é o artigo, não. É o adjetivo, substantivo e o advérbio, tá? E vale o mesmo para regência. Regência verbal e regência nominal. Nesse caso aqui é erro de regência nominal, porque está se referindo a benefícios, tá? Então, vamos lá. Ó. Diante do exposto, vírgula, os benefícios para, tá vendo que ela até utilizou o para aqui depois, ó? Uhum. Inconscientemente, é o que eu falo. Todo mundo tem um conhecimento de gramática. Nem que seja inconsciente, mas tem, ó. Do nada ela utilizou o para. Entendeu? Por que ela não utilizou o do? Né? Inconscientemente ela utilizou o para, ó. Os benefícios para a empresa são, aí ela citou bonitinho aqui, ó, a redução dos gastos materiais, como papel A4, produtos de limpeza e baixa nos gastos financeiros da locomoção de seus funcionários. Ponto. Já o trabalho tem, mais uma vez aqui, ó o tem errado, vantagens, só que ela aí, ó, foi o mesmo pensamento que ela utilizou. Ela me está explicando. concordando com o da frente. Tem vantagens de trabalhar, ó, já o trabalhador tem vantagens de trabalhar em casa de forma mais tranquila e flexibilidade de horário, visando o cumprimento de metas que a empresa propõe. Aqui eu sugeri algumas modificações para ela. Primeiro, o tem, que está errado, né? Eu já não colocaria trabalhador, colocaria colaborador.
ou funcionário. Ela quis colocar trabalhador para não repetir a palavra funcionário. Mas a gente pode utilizar trabalhador, colaborador, funcionário, empregado. Escravo. Depende da empresa, né, Pilar? Aí é depender da empresa. Então, olha lá, ó. A gente colocaria, já o colaborador tem vantagens de trabalhar em regime home office. Aí, no caso, eu coloquei como assim para ela? Eu coloquei bem assim, ó. Já, como é que é? Já para o trabalhador, como é que eu coloquei bem aqui bonitinho para ela? Ah, não, coloquei no chat. Mas, enfim, eu vou pegar a modificação que eu fiz com ela aqui. Ó. Já o trabalhador... Ah, tá, ó. Já os benefícios para o trabalhador são, para o colaborador são 2 pontos, é a mesma estrutura, lembrei. Ó. Já, vírgula, para os colaboradores, os benefícios são 2 pontos. E coloquei aqui, ó, os benefícios, tá? E finalizei o parágrafo. Aí ela vem, eu mando essa redação aqui para vocês, tá bom? E já o dever de casa de vocês já será o quê? Refazer essa mesma redação aqui, só que corrigindo. Aí, Gabi, você fala bem assim, mas eu vou corrigir o quê? Mesmo que você não consiga corrigir, Gabi, alguma coisa você vai conseguir corrigir. Mas, quando você está escrevendo essa redação aqui, copiando essa redação, uma coisa você já está aprendendo, a estrutura da redação. Isso é fato. Só a estrutura da redação é responsável por mais de 40% da sua nota. Entendeu? Então, aí já é muita coisa. Agora, ó, olha a proposta de intervenção dela. Por fim, no âmbito da educação, agora lembra que pediu na conclusão? As propostas futuras. Olha aqui, ó. Ó. Sobretudo, as possibilidades futuras. As possibilidades futuras, tanto na área da educação quanto na área do trabalho, tá? Senão ficaria incompleto. Se falar só de um ou só de outro. Por fim, no âmbito da educação, o ensino presencial. Aqui, ó. O ensino presencial é fundamental para que os alunos possam aprender melhor. Ponto. Assim, uma forma futura de inserir a tecnologia no ensino é as escolas adquirirem, olha aí, ó, adquirirem computadores e tablets, por exemplo, para que possam realizarem atividades extracurriculares. Aí ela repetiu aqui, ó, para que os alunos resolvam junto com os professores. Agora aqui, ó, possam realizarem. Tá vendo aqui que eu tenho uma locução verbal? O que é uma locução verbal? São 2 verbos juntos, certo? Isso existe, viu, gente? A locução verbal, locução prepositiva, locução conjuntiva, assim, na vida de vocês, quando vocês ouvirem essa expressão locução, quer dizer que são 2 palavras ou mais na função de uma. É como se fossem 2 professores dando aula, só que eles exercem a função de um. Entende? É isso que é uma locução verbal. E numa locução verbal, você tem um verbo auxiliar e o verbo principal. Como que a gente trabalha com plural na locução verbal? O verbo auxiliar é o que vai ser flexionado, ó. Possam. E aqui, ó, o verbo principal, realizar. Por que o verbo principal? Porque é o verbo que a ideia da expressão em si é realizar, não é? Então, o principal é ele. Então, possam realizar. Aí, no caso, esse realizar ficaria no singular aqui, ó, que automaticamente ficaria no infinitivo, né? Realizar. Ó. Possam realizar atividades extracurriculares aí vírgula, aí colocaria a fim de que os alunos resolvam junto com os professores.
Juntos, no caso, né? Não, junto mesmo, junto com o professor. Os, né, professores. Outro sim, vírgula. O trabalho remoto já acontece em muitas ocasiões e a empresa pode negociar com os profissionais para, aqui, ó o plural agora, ó, adquirirem mais recursos tecnológicos, buscando melhorias para o trabalho e para aqueles funcionários que não têm, olha, eu tenho aqui, deveria ter acento, ó, não têm condições financeiras. Acabou. Tá bom. Aqui, mas ainda pode melhorar, tá vendo que aqui, ó, em tese, essa redação dela tá perfeita. Quanto que eu dei para ela? A nota, né? Essa redação vale 30 pontos. Na minha avaliação, cadê aqui? Na minha avaliação, ela tirou 22,6, 22,4. De 30 pontos, ela conseguiu. Hã? 22? 30. De 30 pontos, eu dei 22,4. Aí, como que eu faço? Normalmente, eu dou 3 pontos para mais e 3 pontos para baixo. De 22, ela poderia ir para 25, que eu acho que não, mas ela poderia cair para baixo. Cair para baixo tem que cair, né? Ela poderia Ela tá ela tá com dificuldade em concordância verbal. Concordância e concordância verbal e também acentuação. Mas o que mais está mas distante é a concordância verbal. É a concordância verbal. Isso daqui, ó. Mas, Pilar e Gabriela, essa daqui, para ela chegar nesse ponto aqui, já foi Eu imagino. Já foi, porque assim, ó, o que eu quero que vocês observem isso daqui, ó, principalmente a Gabi, que a Gabi está começando agora e está dizendo ela que tem mais dificuldade. No início, né, ó, no início... É difícil. É difícil, mas olha só, é uma etapa de cada vez. As primeiras redações dela, ela mal colocava, ela mal distribuía os períodos nos parágrafos. Agora você vê que ela consegue deixar as ideias já estão mais... Ela consegue organizar o pensamento dela, tá bonitinho, tá organizado assim, ó, tá perfeito a organização de ideia delas. Lógico que a gente sempre pode melhorar mais, mas a organização de ideias tá ótima. Mas a redação dela, se fosse pelo CESP, ela tiraria mais. Sim. Ela passaria tranquilamente. Sim. Não, nessa FGV ela também passa, porque tem que tirar... Mas de 30, a FGV, por ser mais questão gramatical, aí pega um pouco. Mas o CESP, de boa. De boa. CESP e FCC são duas bancas que priorizam muito o conteúdo. A FCC, ela é peso mínimo mesmo, ó. De 100 pontos, digamos assim, ó, a FCC ela trabalha assim, a redação normalmente vale 100, né? Ou 10, depende, mas a proporção é a mesma. De 10 pontos, 50% é voltado para a estrutura. Perdão, 50% é conteúdo, 40% estrutura e 10% é gramática. Entendeu? Então, é mínimo o desconto, certo? O CESP também é mais ou menos assim. Agora, Sesgran Rio, FGV, Selecom, que foi a que aplicou a Polícia Penal de Minas, IBFC, IDECAM, ela já pesa mais na gramática. Entende? Não sei por quê. É tipo 60-40. 40% parte estrutural e 60% parte gramatical. Mas para a gente finalizar aqui, ó, deixa eu só interromper aqui essa tela aqui e mostrar aqui para vocês o Word. Toda essa redação que eu mostrei para vocês, ela seguiu isso daqui, ó. Eu vou mostrar, eu mostrei parte a parte para vocês, ó. Ela não tentou convencer lá das partes erradas, das partes negativas e das partes positivas. Ela contextualizou, ó, na introdução falou, né, ó, no tempo de pandemia aconteceu isso e isso,
Na introdução, ela fez aquela tese, né? Aquele posicionamento dela, mesmo que tenha sido errado, mas ela fez a antecipação argumentativa. Ela não fez lá, não colocou? Bonitinho, falando de educação e trabalho? Colocou lá, ó. O desenvolvimento, a apresentação da ideia do parágrafo, ela fez. Fundamentou, dando exemplo, fundamentou e concluiu. E, na conclusão, ela fez isso aqui, ó. Ela só não fez essa parte aqui, basicamente, ó. Quem resolve? Ela fez, ó. Olhando assim, ela colocou todos esses, quase todos esses aqui, ó. Então, isso daqui é uma dissertação argumentativa. Qual é o dever de casa de vocês? Eu vou mandar essa redação aqui dela para vocês. Vocês vão corrigi-la. Por quê? Vocês vão corrigir de acordo com esse parâmetro aqui, ó, basicamente. Não precisa se preocupar tanto. Lógico que uma coisa ou outra de crase, regência, vocês vão deixar passar batido. Mas eu quero que vocês peguem a estrutura, porque essa estrutura aqui está fidedigna. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente encerrar mesmo, não sei como é que está o tempo de vocês, está muito corrido, mas rapidinho. A redação da Gabi aqui, ó. Que é de Sobradinho aí, viu? Chará da Gabi. Eu tô falando assim, que eu tenho um bom histórico com Gabriela. Uma É casado com uma eu casei, a outra eu aprovei em 2 concursos. E a outra agora, se Deus quiser, vai ser... Ih, Gabi, vou mudar meu nome para Gabriela. Vai, muda logo. Aqui, deixa eu ver aqui se é essa daqui, ó. Ai, que saco. Oxi, excluí. Uai, gente, será que essa é a Gabriela que eu tô falando? Não, esse aqui é outra Gabi, peraí. Tô perdendo as Gabrielas. Ai, meu Deus. Gente, qual é a Gabriela? Agora fugiu. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu botei Gabi. Perdeu a Gabi. Perdi a Gabi, não posso não. Aqui, ó, Gabi Melo. Posso perder a Gabi não, cara? Ok, Gabi, vocês estão vendo meu WhatsApp aqui, gente, ou não? Não. Não? Vou mostrar aqui qual é a Gabriela que eu tô falando, viu, ô Gabi? Olha aqui, ó. Essa daqui, ela mora aí, em Sobradinho. Não conheço. Não. Ah, ela mora aí. Parece que é a Pilar aqui das quebradas também, né? Ah, é daí? Ó, essa daqui. Pilar conhece geral aqui, né, Pilar? Conheço um bocado. Vou mostrar aqui só para a gente ver. Ó, essa daqui foi a redação que ela fez, também estilo argumentativo, só para vocês verem. Essa daqui foi a redação que ela fez na Penal de Minas. Foi domingo agora. Argumentativo é mais difícil. Hã? Argumentativo é mais difícil. Ó, e não é. Oxi, eu fechei aqui. Também, né? Porque se colocar também qualquer coisa lá e se eu não souber, vai dar na mesma. Mas na argumentativa, Nem Pilar, ajudar. eu vou te falar. Semana que vem, eu vou mostrar para vocês, né, se a Gabi estiver junto, a questão das formas coringas. Existem uns esqueletos na argumentativa muito mais fácil, entendeu? Já tem esse daí. Tem esqueleto de redação, filha. Esqueleto de redação que você vai só completando. Então, vamos lá. A gente correndo. Ó, Querendo fazer redação. ó, de acordo com ó, isso aqui é uma dissertação argumentativa, tá? De acordo com a lei e domingo agora também. De acordo com a lei de execução penal, o preso tem direito a atividade de lazer, podendo esta ser realizada pela prática de esporte ou grupo de coral. Nesse aspecto, é essencial. Tá vendo a estrutura? Meus bichinhos estão pegando todas as estruturas, cara. Os bichinhos estão seguindo. O esqueleto já. Nesse aspecto, é essencial analisar o papel. Olha a tese dela, ó. Nesse aspecto, é essencial analisar o papel da arte na socialização e promoção dos direitos humanos. Logo, aí aqui ela colocou os tópicos, né? Ó. Logo, deve-se discorrer sobre os benefícios da prática cultural dentro das penitenciárias,
comentar sobre seu incentivo e discutir estratégias de implementação. Entendeu? Aí, Já está beleza. corrigida essa aí, já, né? Não, essa é o rascunho dela, porque ela digitou. É de domingo agora, mulher. Domingo agora. Tem nem uma semana essa redação aqui, ó. Foi na Vera mesmo, isso aqui foi o que ela escreveu. É porque ela digitou, entendi. Ela digitou, porque ela fez, dizendo ela que fez uma bagunça. Eu falei para ela, Gabi, se tu fez essa redação mesmo, não tá me enganando, tá excelente. Ressalta-se primeiramente que o benefício da cultura dentro dos presídios resgata a humanização dos sentenciados, promove a educação de tempo, a ocupação de tempo e traz a garantia da dignidade. Apresentou bem. Nesse sentido, a prática de atividades culturais envolvendo música, canto, dança, esporte, por exemplo, faz com que o condenado, você viu que ela botou sentenciado, condenado, preso, né, ó, faz com que o condenado se aproxime da raiz de sua cultura, da sua cultura. Dessa forma, ela conclui no parágrafo, possibilita a expectativa de vida pós-prisão, com a oportunidade de se integrar novamente, aí nesse caso aqui, ó, à sociedade, e contribuir para o meio. Ademais, existe um programa que trabalha a ressocialização e está presente em alguns locais, a Associação de Proteção e Assistência aos Presos, a PAC, um projeto desenvolvido por um advogado, aí ela esqueceu, né? Que consegue hoje trazer um olhar mais humano, com atividades das 6 da manhã até as 22 horas. Ela não precisava colocar esse até aqui, ó. E horas não é desse jeito que se abrevia, é só o H minúsculo. Da noite, o sentenciado mantém suas horas ocupadas com atividades laborativas. Aqui ela realmente digitou errado para não corrigir, para mostrar que foi o que ela fez, entendeu? Aí aqui ela não lembra mais, né? O que ela escreveu. Não lembro mais o que coloquei. Trouxe informações sobre o programa, blá, blá, blá. Mantém também tem acento, não. Vai. Aí aqui... Isso. Aqui, ó. Depreende-se, portanto, que a arte é um recurso eficaz no resgate da identidade do sentenciado. Nesse sentido, ela é capaz de promover a ressocialização e trazer oportunidade de novas expectativas dentro e fora da prisão. Logo, nossa, ficou top. Top. Uma estratégia. Minha aluna, Pilar! Tá aí, ó, você tá no rol desses Vamos chegar alunos, nesse viu, Gabi, nível, ô Gabi. Mas eu vou te falar, mas essa daqui tá comigo desde, acho que foi junho ou julho do ano passado. Muito boa, muito junho boa. ou julho do ano passado. Ela começou, ó, você vê também as redaçõezinhas dela, bichinha, né? Mas, enfim, cada dia é um dia. Cada mês é um mês. É prática. Então, assim, essa daí, dever de casa de vocês vai ser esse. Corrigir a redação da Beatriz. Mas deixa eu te perguntar, Alessandro, no caso delas, era atualidades também? Atualidades? Ou era um ponto X? Tipo um Não, tema era atualidades. específico. Era tema de atualidades. Entendeu? O que a gente vai fazer? A partir da semana que vem, aí o que a Pilar estava propondo, Gabi? A gente, toda aula, a gente fazer um rodízio de temas. Por exemplo, esse daqui que eu vou mostrar. Essas aqui são todas as áreas que os assim, de atualidades, ó. São 13 áreas que a gente tem que estudar: segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e todas as inter-relações entre elas aqui, ó. Entendeu? São 13 áreas. Então, a gente vai, ao longo das nossas aulas, como é que fala? Falar sobre, cada semana, sobre um tema específico desse daqui, desenvolver um texto. Entendeu? Aí a gente vai ficar intercalando. Sebrasp, né? Ó, exposição, argumentação. Exposição, argumentação. Tá bom? É isso daí que você queria, Pilar, que você estava falando? Era isso, porque, por exemplo, se cai alguma coisa sobre meio ambiente, que a gente não sabe, né?
Ou se cai sobre o que eu estava te falando, sobre violência. Ou cai lá, sei lá, qualquer assunto. Então, assim, pelo menos para a gente ter um tema X geral, porque na hora da redação, se a gente, mesmo que a gente não souber nada, a gente fala, não, já fiz esse tema, então eu vou, tipo, meio que lembrar alguns pontos que eu já coloquei na redação e copio lá na hora, E entendeu? outra, agora eu tô torcendo. Aquele dia da dificuldade que eu tive para falar sobre a Elza Soares. Velho, sabe que a mulher é cantora, é sambista, tá, mas e aí, Elza Soares, e aí? Qual a contribuição dela, entendeu? Tipo, pegar alguns autores X, assim, sei lá, os que mais se destacam, Cara, a para a gente Leia, fazer, porque é muito assim, abrangente, você pode cair qualquer coisa. a E ficar Leia, só batendo na área de educação, não dá não. pode ser que não caia, né? Alguma coisa relacionada a isso. É igual o Enem. Tipo, nada a ver um tema lá e eles colocam. Uhum. É Então, o assim, tema, para não pegar muito de surpresa, né? é por isso que a gente vai fazer esse giro aí, ó, em De todos esses conteúdos, temas. e o bom é que a gente tem tempo para isso. Sim, A gente sim. consegue fazer. Eu estou elaborando, terminando, até sábado deve ficar pronto. Vocês vão fazer um portfólio. Não tem aquela pastinha? Além do caderninho, eu vou pedir para vocês pegarem uma pastinha. Por Claro. quê? Isso, para vocês Uhum. colocarem as atividades. Porque eu estou fazendo com um planner que vai auxiliar nisso daí. Estou Top. elaborando um planner bem bonitinho que vocês vão organizar literalmente. Assim, é só preencher, cara. Se vocês preencherem esse planner e fazer e também preencher o esqueleto de texto que eu vou deixar lá, pronto, cara, você vai fazer uma redação sim, top por semana, Legal. Bacana. entendeu? Deixa eu Uhum. só parar essa gravação aqui.